Neste vídeo, vamos abordar um tema que toca profundamente muitos de nós: a sensação de caos financeiro e como a fé pode ser uma âncora em meio a essa tempestade. Não se trata de uma fórmula mágica para a riqueza, mas de um caminho para encontrar paz, clareza e direção através de uma oração fundamentada nos princípios da Bíblia, fortalecendo seu espírito para tomar decisões mais sábias. A relevância deste tema é imensa, pois principalmente quando alcançamos a fase adulta, as responsabilidades muitas vezes se multiplicam. A pressão de sustentar uma família, planejar o futuro e honrar compromissos pode tornar a instabilidade financeira especialmente desgastante. Encontrar uma força espiritual não é um luxo, mas uma necessidade para manter o equilíbrio e a esperança firmes diante dos desafios reais. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar uma narrativa inspirada em uma parábola, entender a perspectiva bíblica sobre provisão e finanças, e juntos construiremos uma oração. O objetivo é que você saia daqui com uma ferramenta espiritual prática para acalmar a ansiedade e ganhar discernimento para sua jornada. Se este conteúdo ressoa com você, considere se inscrever para mais mensagens de fé para momentos difíceis. Mas antes de prosseguirmos, eu peço que você deixe o seu like, pois ele vai ajudar a reforçar a nossa comunidade e outras pessoas como você que está aqui vendo este vídeo também terão a mesma oportunidade. Você está no canal Palavras de Valor, onde um time de editores experientes se reveza para aprofundar os conhecimentos no maior de todos os livros que a humanidade já produziu. A Bíblia. Aqui não existe abordagem de prosperidade milagrosa, mas de sabedoria e paz interior, buscando no texto sagrado a orientação para uma vida mais equilibrada e com propósito, inclusive na área financeira, que é tão sensível. Para realmente compreendermos o poder de uma oração focada, primeiro precisamos ajustar nossa perspectiva sobre o que a Bíblia realmente ensina a respeito de recursos e provisão. Muitas vezes, nossas preocupações nascem de uma visão distorcida, influenciada mais pelo mundo do que pela palavra. Antes de orar, é crucial entender a base sobre a qual nossa fé e nossos pedidos devem ser construídos. A visão bíblica sobre finanças é fundamentalmente diferente da cultura de consumo imediato em que vivemos. Ela não demoniza os recursos, mas os posiciona como uma ferramenta para um propósito maior, enfatizando a importância da mordomia, ou seja, da administração fiel daquilo que nos é confiado. A ideia central é que tudo pertence a Deus, e nós somos seus administradores aqui na terra. Um conceito-chave é o de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa verdade, demonstrada na história de Abraão, não é uma promessa de riqueza ilimitada, mas uma garantia da provisão para nossas necessidades essenciais quando caminhamos em alinhamento com os seus princípios. Isso desloca o foco do pânico da escassez para a confiança em um provedor que conhece nossas necessidades mais profundas. Existem, claro, diferentes interpretações teológicas sobre riqueza. Alguns focam exclusivamente na bênção material, enquanto outros enfatizam um voto de simplicidade. Uma perspectiva equilibrada, no entanto, sugere que a Bíblia nos chama para sermos diligentes, sábios e generosos, independente da quantidade de recursos que administramos. A verdadeira riqueza está na paz e na confiança em. Pense nisso como um jardineiro que recebe um terreno. Ele não é o dono da terra, da chuva ou do sol, mas é responsável por arar, plantar e cuidar das sementes. Da mesma forma, somos chamados a trabalhar com diligência com os recursos que temos, confiando que a provisão para o crescimento virá de uma fonte maior, no tempo certo e da forma correta. Essa base teológica é o solo fértil, onde a oração pode florescer. Entender que não estamos sozinhos e que nossa suficiência vem de Deus nos permite orar não com desespero, mas com confiança. Muitos personagens bíblicos, de reis a pessoas comuns, enfrentaram crises profundas. Suas histórias nos oferecem um roteiro de como eles transformaram o medo em fé e a paralisia em ação inspirada. Vamos mergulhar em uma história que, embora não seja uma parábola direta sobre dinheiro, nos ensina sobre a fidelidade em meio ao caos.
Imagine Daniel, um administrador em uma terra estrangeira, cuja competência o destacou no reino. Ele gerenciava recursos e responsabilidades imensas, mas sua integridade e fé inabalável em Deus atraíram a inveja de seus colegas, que tramaram para derrubá-lo com um decreto. Daniel se viu diante de uma crise que ameaçava não apenas sua posição, mas sua própria vida. O caos não era financeiro, mas político e existencial. Ele poderia ter se desesperado, buscado soluções humanas, negociado sua fé ou entrado em pânico. Sua situação era de extrema vulnerabilidade, com todas as forças do sistema viradas contra ele. Uma pressão que muitos de nós sentimos em nossas próprias crises. Contudo, a primeira atitude de Daniel não foi agir por impulso ou medo. Ele se retirou para seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou, como sempre fazia. Ele não pediu por um livramento espetacular ou pela destruição de seus inimigos. Ele simplesmente entregou sua angústia a Deus, mantendo sua rotina de comunhão e confiança, mesmo sob a mais intensa pressão que já enfrentara. Sua paz não veio da certeza do resultado, mas da certeza de quem estava no controle. Essa entrega, essa demonstração de fé em meio ao caos iminente, foi o que o sustentou. A história nos mostra que, antes de qualquer estratégia, a conexão com o divino nos firma e nos dá a clareza para enfrentar a tempestade, seja ela qual for. Este é um princípio que transcende o tempo. A experiência de Daniel nos ensina uma lição vital. A sabedoria para navegar o caos começa com a entrega em oração. Ele não dependeu de sua própria inteligência, mas buscou a fonte de toda a sabedoria. Essa mesma fonte de orientação está disponível para nós hoje, especialmente através da sabedoria contida em livros como Salmos e Provérbios, que funcionam como um guia prático. Os textos de sabedoria da Bíblia, como Salmos e Provérbios, são um verdadeiro tesouro para quem busca direção em tempos de incerteza financeira. Um salmo como o 37, por exemplo, nos aconselha: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Este versículo não é um convite à passividade, mas um chamado para alinhar nossas ações com a confiança em Deus. Provérbios, por sua vez, está repleto de conselhos práticos. O livro adverte contra a preguiça e as dívidas apressadas, mas também exalta a generosidade e o planejamento cuidadoso. Um versículo como Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente levam à fartura, mas a pressa excessiva, à pobreza. Isso nos mostra que a fé deve caminhar lado a lado com a sabedoria e a ação prudente. Grandes reis como Salomão, o mais sábio e rico de todos, entenderam essa verdade. Em sua oração inicial a Deus, ele não pediu riquezas ou longa vida, mas um coração sábio para governar o povo. A sabedoria foi sua prioridade, e como consequência, outras bênçãos foram acrescentadas. Isso nos ensina a buscar primeiro o discernimento para administrar bem, antes de pedir mais recursos para administrar. A sabedoria bíblica atua como um farol. Ela ilumina os perigos da ganância, da comparação e do desespero, enquanto nos guia para um porto seguro de contentamento e gestão responsável. Cada salmo de confiança e cada versículo de Provérbios sobre finanças são como peças de um mapa que nos ajuda a navegar o terreno complexo do nosso mundo material sem perder de vista o espiritual. Com esta sabedoria em mente, podemos agora nos aproximar de Deus de uma maneira mais madura. Não como uma criança que pede um brinquedo, mas como um filho que pede ao pai a orientação para cuidar bem do que lhe foi confiado. Essa mudança de postura transforma a oração, tornando-a não um pedido de socorro, mas um diálogo de alinhamento e busca por direção. Uma oração verdadeiramente poderosa para vencer o caos financeiro não se concentra em pedir dinheiro, mas em reordenar nosso coração e nossa mente. A estrutura começa com o reconhecimento da soberania de Deus. Dizer: Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e tudo o que tenho vem de Ti, imediatamente nos coloca na posição correta de administradores e não de donos. O segundo passo é a gratidão.
Mesmo no meio da dificuldade, sempre há algo pelo qual agradecer: a saúde, a família, o teto sobre a cabeça, o alimento na mesa. A gratidão quebra o poder da mentalidade de escassez. Ela abre nossos olhos para a provisão que já recebemos e nos enche de esperança, lembrando-nos da fidelidade de Deus em nosso passado como um alicerce para o futuro. Em seguida, vem a confissão. Devemos ser honestos sobre nossos medos, nossas ansiedades e os erros que podemos ter cometido em nossa administração. Confessar a Deus nossa preocupação excessiva ou decisões impulsivas não é para receber punição, mas para entregar esses fardos a Ele. É um ato de humildade que nos liberta da culpa e abre espaço para a graça e a sabedoria divina. Somente após esses passos, chegamos ao pedido. E o pedido principal deve ser por sabedoria e discernimento. Peça por clareza para ver oportunidades, força para ser diligente, paz para não tomar decisões baseadas no medo e criatividade para encontrar soluções. Este é um pedido que, segundo a Bíblia, Deus tem prazer em atender, pois demonstra um coração que busca alinhar-se à sua vontade. Essa estrutura, reconhecimento, gratidão, confissão e pedido de sabedoria, forma um caminho completo. Se você sente que essa abordagem pode trazer uma nova perspectiva para a sua vida, deixe um comentário dizendo: "Eu busco sabedoria". Agora, vamos usar essa estrutura para construir juntos as palavras específicas de uma oração que você pode levar para o seu dia a dia. Vamos agora dar palavras a essa estrutura, criando uma oração que você pode adaptar e usar. Lembre-se, a sinceridade do seu coração é mais importante do que a exatidão das palavras. A primeira parte é de adoração e entrega. Comece dizendo: "Pai Celestial, eu reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas e o provedor de tudo o que necessito. Todo recurso em minhas mãos é Teu." A segunda parte é a confissão e a entrega dos fardos. Continue com: "Senhor, perdoa-me pelas vezes em que a ansiedade dominou meu coração e pelas decisões que tomei, movido pelo medo ou pela má administração. Eu entrego a Ti todo o meu estresse, minhas dívidas e minhas preocupações com o futuro. Leva este peso que não consigo mais carregar sozinho." A terceira parte é um momento de gratidão sincera, que muda a nossa perspectiva. Diga: "Obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pela minha família e por todas as bênçãos que muitas vezes não enxergo em meio à tribulação. Agradeço pela Tua fidelidade no passado, que me dá esperança para o presente e para o futuro. Que meu coração seja sempre grato por tudo." O clímax da oração é o pedido de sabedoria e direção. Conclua com: "Agora, Pai, peço a Tua sabedoria divina. Abre os meus olhos para as oportunidades e fecha as portas que não são para mim. Dá-me discernimento para administrar bem o que Tu me confias, diligência no meu trabalho e paz no meu coração para confiar no Teu tempo e no Teu cuidado." Esta oração não é um encantamento, mas um diálogo contínuo de alinhamento com Deus. Ela nos move de uma posição de pânico para uma de parceria com o Criador. No entanto, a oração é o ponto de partida. A verdadeira transformação acontece quando essa fé, agora fortalecida e direcionada, se traduz em passos práticos e confiantes no nosso dia a dia. Após fortalecer o espírito com a oração, a fé nos impulsiona à ação inspirada. A paz e a sabedoria que pedimos a Deus manifestam em nossa capacidade de agir com clareza e coragem, e não com desespero. É crucial entender que a fé sem obras é morta. A oração nos alinha com Deus, e a ação demonstra nossa confiança nesse alinhamento para o mundo. O primeiro passo prático, como resposta à oração por sabedoria, é buscar clareza. Pegue papel e caneta e liste suas receitas e despesas. Muitas vezes, o caos parece maior porque não o enxergamos com clareza. Este ato simples de organização é uma forma de mordomia e pode revelar caminhos que antes estavam ocultos pela ansiedade. É um passo de fé e responsabilidade. O segundo passo é identificar uma pequena ação positiva,
que pode ser tomada imediatamente. Pode ser cortar um gasto supérfluo, fazer uma ligação para negociar uma dívida ou dedicar uma hora para aprender uma nova habilidade. A fé não nos move a dar saltos impossíveis, mas a dar o próximo passo possível com confiança, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada de reconstrução. Terceiro, comprometa-se a buscar conhecimento. A oração por sabedoria pode ser respondida através de um livro ou o conselho de uma pessoa experiente e de confiança. Não hesite em buscar ajuda profissional, se necessário. Ver esses recursos como uma provisão divina é um sinal de maturidade espiritual. Deus age através de meios naturais e pessoas capacitadas para nos guiar. Isenção de responsabilidade. Este vídeo oferece uma perspectiva espiritual e não substitui o aconselhamento financeiro, profissional. Essa união entre a entrega espiritual e a diligência prática cria um ciclo virtuoso. A oração acalma o coração para que possamos agir com sabedoria, e as ações sábias reforçam nossa fé de que estamos no caminho certo. Agora, com o coração preparado e a mente focada, vamos nos unir em um momento final de oração, selando este compromisso de fé e ação. Percorremos uma jornada importante hoje. Saímos da ansiedade do caos financeiro, passamos pela sabedoria dos textos bíblicos, estruturamos uma oração de entrega e a conectamos com ações práticas e responsáveis. O objetivo nunca foi uma solução instantânea, mas sim equipá-lo com uma ferramenta espiritual duradoura para encontrar paz e direção, um dia de cada vez, confiando na provisão. Agora, eu o convido a se juntar a mim nesta oração final. Onde quer que você esteja, respire fundo. E com o coração aberto, vamos orar juntos. Pai Celestial, reconheço Tua soberania sobre minha vida e finanças. Perdoa minha ansiedade e medo. Entrego a Ti minhas preocupações. Sou grato por Tua fidelidade. Peço agora Tua sabedoria para agir com prudência e fé. Guia meus passos. Amém. Seja realista com suas expectativas. A paz interior é o primeiro e mais valioso resultado desta prática. A clareza e as oportunidades surgirão como consequência da sua nova postura de confiança e diligência. Lembre-se que a jornada para a estabilidade é um processo, uma maratona de fé, e não uma corrida de 100 metros. A consistência na oração e na ação é fundamental. Se esta mensagem e esta oração trouxeram paz ao seu coração, convido você a compartilhar sua experiência nos comentários ou simplesmente digitar Amém para afirmar sua fé conosco. Sua partilha pode encorajar outra pessoa que está passando pela mesma luta, criando uma verdadeira comunidade de apoio e fortalecimento mútuo em nosso canal. Sua voz é muito importante para nós. Para concluir, a maior riqueza que podemos alcançar não está no saldo bancário, mas na tranquilidade de um coração que confia plenamente em que você possa levar essa paz e essa sabedoria para cada decisão do seu dia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de orientação, e que cada versículo e cada oração fortaleçam sua jornada rumo à estabilidade e ao propósito.